Ok, irmãos, estamos dando sequência a essa série de reflexões com o tema gratidão, entender a importância dessa palavrinha tão importante e tão desafiadora para os nossos dias. O quão difícil é cultivar em nossos corações gratidão diante das demandas que nós vivemos, da vida, início de ano, tantos impostos a pagar, escola, correria, trabalho, dívidas, além dos problemas existenciais nossos, né? Tristeza, alegria, euforia, depressão, problemas do nosso tempo. Cultivar gratidão é uma virtude rara nos nossos dias. E nós dedicamos um tempo muito pequeno em nossa vida diária para agradecer ao Senhor, para agradecer as pessoas do nosso entorno. E essas dificuldades de nutrir gratidão é algo que existe em nossos dias. Nós precisamos olhar ao redor e ver que existem situações que fogem ao nosso controle, mas Deus ele continua sendo o mesmo. Nós estamos inseridos numa cultura que nos cobra performance e produtividade o tempo inteiro. Embora na gestão de pessoas se fale muito em motivação, em encorajamento, existe um nível de cobrança enorme no trabalho, cobrança enorme por produtividade, e nós vivemos a sociedade do cansaço, né? As pessoas elas chegam no final de semana extremamente extenuadas por conta dessa carga, né, emocional e de cobrança. As nossas crianças já sentem isso. Nós estamos sempre produzindo cada vez mais filhos super-heróis, né? Não deve ser assim. Filho é filho, criança é criança, eles devem crescer, aprender e aprenderem conosco, principalmente os pais, a terem contentamento e gratidão. Gratidão é uma virtude que deve ser cultivada em nosso coração, de dentro para fora, não somente em relação a Deus, mas em relação ao próximo também. A palavra gratidão, no contexto da espiritualidade bíblica, está diretamente relacionada à consciência da bondade e do cuidado de Deus. Ter gratidão ou nutrir gratidão é algo que nós devemos nos exercitar em todo o tempo. Ter um coração grato em dias de incerteza, em dias de instabilidade, é algo que nós precisamos produzir de dentro para fora. Isso nós vimos no primeiro domingo com o Anderson. Louvamos a Deus também, né? Pela vitória do Anderson, né? Ser aprovado no nosso presbitério Bradantino. Inclusive ele está agora pregando numa das igrejas em Bragança. Foi junto com a família para lá. Eu louvo a Deus pela parceria do Anderson, por estar vendo os sonhos também da vida dele serem concretizados, mais um passo, né? Então, o Anderson também de manhã agradeceu, né? Tem muito a agradecer a Deus pela vida dele, pela família, pelo ministério. E ele trabalhou no primeiro domingo a essência da gratidão, né? A essência da gratidão. E domingo passado eu falei um pouquinho sobre como cultivar gratidão em todos os momentos. E aí nós chegamos nesse domingo para falar um pouquinho sobre o espírito da gratidão. Por que será que nós devemos ter gratidão a Deus pela vida, pela família, pela igreja, pela caminhada? E gratidão, queridos, nada mais é do que um estado de espírito que não só pode, como deve atuar em todos os momentos e situações e que vai além daquele obrigado, apenas nos momentos em que existe um favorecimento que lhe desperte o desejo de ser grato, mas em qualquer situação. O que eu quero dizer com isso? Que normalmente quando nós alcançamos alguma coisa, adquirimos alguma coisa, ou somos presenteados, um ato contínuo e automático é obrigado. Mas gratidão vai além disso. Gratidão é um estado de espírito que o nosso coração levanta motivos, mesmo em meio à dor, ao sofrimento e à perda, para compreender que a misericórdia e a bondade de Deus continua sendo o nosso grande motivo para ter esse estado de espírito. Portanto,
Olhar para tudo que existe e ver que mesmo em situações adversas nós devemos ser gratos, é um entendimento que isso é um exercício. Um exercício por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para trás e vemos tudo que Deus criou e compreendemos no início a queda, ou seja, a desobediência dos nossos representantes, nós vemos que nosso coração ele passa a ser ingrato por natureza, quando as coisas fogem do nosso controle, ou quando as coisas não são como nós gostaríamos que fossem, nós ficamos desagradados, ficamos inquietos. E a nossa tendência natural é de se queixar, de murmurar. E queridos, existem alguns pecados de estimação nossos, algumas coisas que nós fazemos constantemente e que desvirtua esse estado de espírito de gratidão. Eu queria trabalhar 3 deles e serve de alerta necessário para nós. O primeiro deles é a vaidade. A vaidade, ela tenta nos dizer tão somente que somos belos. Quem não é vaidoso, né? Que nós somos belos, mas que devemos ser admirados como tais. Não é mais ou menos isso? Quando nós fazemos uma selfie? Nós fazemos uma selfie para quê, irmãos? Para nós mesmos? Para admirar? Olha como eu estou bonito. E não fazemos só a selfie, como postamos a selfie. E a selfie nada mais é do que um ato de vaidade. Não só por nos sentirmos bem, mas para sermos admirados. E isso é um pecado de estimação. Nós vivemos um tempo onde constantemente nós estamos sendo expostos e achamos normal ser vaidosos. Não estou dizendo que você não pode tirar foto, tá, meu irmão? A questão é a motivação do seu coração pela qual você tira uma foto. Ou alguém acorda com o cabelo assim e tira uma foto e posta. Né? Por quê? Porque segundo o nosso próprio critério, nós não estamos tão belos assim. Mas quando estamos tão belos assim, nós nos autografamos. Né? Ou seja, a vaidade, queridos, é dentre tantas ações pecaminosas que a vaidade gera, e uma delas é a competitividade. É a competitividade, ou seja, à medida que somos vaidosos, queremos ser os melhores, os mais bonitos e maiores. É a vaidade que nos leva a fazer coisas certas pela motivação errada. E aqui está um grande desafio, queridos, para nós cristãos. Porque não é somente fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa com a motivação certa. Olha que desafio enorme. A vaidade tem colocado muitos cristãos em risco. Porque até mesmo os cristãos podem fazer um bom projeto social, pode evangelizar, pode discipular, pode cantar bem, pode receber as pessoas bem na igreja, mas com a motivação errada. A motivação de repente de querer se aparecer, a motivação de querer o ônus da coisa, o elogio. Né? Eu lembrei uma vez que certa feita nós tivemos o aniversário da igreja no Mato Grosso, e aí que as irmãs prepararam um bolo muito bonito para cantarmos parabéns depois do bolo. E a sensação daquele domingo não era simplesmente estarmos juntos para adorar, era o bolo. E aí no final eu comecei a agradecer o bolo que as irmãs prepararam, que nós iríamos desfrutar depois do culto, e esqueci de falar lá de público da irmã que coordenou o bolo. Aquela irmã ficou um mês sem falar comigo. Interessante que antes de começar o culto, eu elogiei o bolo e ela falou assim: pastor, é para Jesus. E depois de eu esquecer de falar o nome, a irmã não falou mais comigo durante um tempo.
Ou seja, ela fez um bolo bonito, ela foi elogiada antes de começar o culto, falou que era para Jesus, mas quando ela não foi aplaudida de pé pelo povo, já a coisa virou, ou seja, a motivação por trás de todo o bolo era equivocada. Então nós cristãos temos um grande desafio. Por quê? Nós devemos tomar cuidado com o que fazemos e pela motivação pelo qual fazemos. Mas existe um segundo pecado: autojustiça. A autojustiça é um dos braços do orgulho. Ela tenta nos seduzir com uma mentira. E qual que é a mentira? É a que você tem sempre razão. Ou seja, você está sempre certo. O resto está tudo errado. Ou seja, a pessoa que nutre o coração com a autojustiça, ela está vivendo para si própria. Mas você não tem razão pelas motivações bíblicas e nem pelas convicções teológicas. Mas você tem razão porque você quer se sentir superior. Se eu tenho razão, eu sou superior. Eu me sinto superior. O seu conhecimento é superior, a sua razão é superior. E se a vaidade, queridos, promove competitividade, a autojustiça, ela promove maledicência. E a maledicência nada mais é do que você adquirir uma posição superior ao outro. Passamos a olhar para as pessoas e falar das pessoas. E não só falar bem, principalmente falar mal. Mas existe um terceiro pecado, que é o pecado do descontentamento. E por que eu estou falando disso, irmãos? Não é sobre gratidão? Porque tudo isso nos afasta da gratidão. Se queremos nos nutrir do espírito da gratidão, nós temos que tomar muito cuidado com alguns pecados e alguns pecados de estimação. O descontentamento surge de um coração que não consegue dar graças a Deus, porque não consegue ver a graça de Deus. Se eu não consigo dar graças, possivelmente é porque eu não consigo entender o Deus da graça. O problema não é ser abatido pelos problemas, pelas perdas, pelas adversidades e ficar descontente, mas é a percepção da alma, a percepção do coração, aquilo que está lá dentro do teu coração, que só você e Deus conhece, que te afasta de ter um coração grato. É o estar com os olhos vulneráveis e não conseguir enxergar graça, simplesmente ver somente a miséria das coisas. Porque eu não consigo nada, porque não dá nada certo, porque até na minha família tem problema, porque eu não tenho casa própria, porque meu marido, porque a minha esposa, porque meus filhos, porque a igreja, porque o pastor. Em tudo que se enxerga se vê miséria. Não consegue enxergar o todo. O fato de simplesmente você estar respirando e ter forças para o trabalho, ter amigos, ter pessoas, estar num lugar com luz, num data show, num lugar sadio. Queridos, é interessante que quando o nosso coração é tomado pelo descontentamento, nós não enxergamos a providência de Deus, nós não enxergamos a bondade da vida. E o descontentamento nada mais é do que um desequilíbrio na alma, que nos coloca para ver somente a miséria e a desgraça ao nosso redor. Se a vaidade promove competitividade, a autojustiça promove maledicência, o descontentamento gera um murmúrio, a queixa. Você conhece alguém que vive se queixando? Que nada está bom? Tem sempre alguma coisa faltando? Possivelmente essa pessoa está doente, de uma doença da alma, porque não consegue ver Deus, o cuidado de Deus. Ela até fala de Deus, ela até fala de Deus,
mas ela não vive Deus. Portanto, segundo o salmista, no Salmo 103, verso 1, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Na verdade, bendizer é levantar motivos pelos quais eu possa falar de Deus, agradecer ao Senhor. O salmista Davi aqui, ele fala: Senhor, que a minha alma fale do Senhor, que a minha alma respire o Senhor. E o texto que eu pedi para vocês abrirem, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1 a 9, a gratidão é a válvula propulsora da carta de Paulo a essa igreja. Paulo é um homem extremamente grato. E Paulo chega até constranger a gente. Porque, segundo ele aprendeu a viver contente e grato em toda e qualquer situação. E ele escreve essa carta num momento extremamente difícil dessa igreja. Essa igreja estava sendo perseguida. Essa igreja foi plantada em 3 semanas. E essa igreja então nasce e Paulo é perseguido. Ele tem que sair no meio da madrugada para não ser morto. E o verso de número 1, Paulo inicia essa carta dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E no verso 2 ele inicia a ação de graças dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo é um homem gracioso, perseguido, quase morto, sai e desce da região de Tessalônica para baixo ali e tenta se esconder para que não fosse morto, e ele manda uma carta junto de Timóteo quando ele chega a Corinto. E aí de Corinto ele escreve essa carta e fala: olha, eu ouvi dizer de Timóteo que teve aí com vocês, porque eu estava muito preocupado que em 3 semanas esse trabalho morresse, que vocês se dispersassem. Mas eu ouvi dizer que vocês continuam firmes, porque esse é o espírito da igreja, esse é o espírito do cristão. Então eu dou graças ao Senhor pela vida de vocês e mando algumas instruções para que vocês permaneçam firmes. No verso de número 1, ele saúda a igreja e estabelece o fundamento do crescimento, que é Deus e Pai, em Cristo Jesus, de onde provém a graça e a paz aos que temem. E esse espírito de gratidão, queridos, nos ensina a primeira lição dessa noite. Com gratidão, há alegria pelo desenvolvimento. Há alegria pelo desenvolvimento. Paulo começa dando graças no verso 2, e aí ele dá graças e sem cessar, e no verso 3 ele continua dizendo: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou falando aqui, queridos, de nutrir um espírito de gratidão, que é o nosso subtítulo desse domingo? Porque, queridos, ser grato é um estado de espírito. É algo que nós temos dentro de nós que não importa a circunstância. E por que eu escolhi esse texto? Porque Paulo aqui, ele não gostaria de estar onde ele está em Corinto enviando a carta, ele gostaria de estar lá com os irmãos. E ele foi impulsionado a sair para não ser morto. Mas ele não olha as circunstâncias, ele olha o que estava acontecendo. E aí sim, ele levanta motivos para dar graças ao Senhor. E esses motivos são interessantes porque Paulo ele sempre dá graças ao Senhor, e essa é a marca dele quando ele escreve em todas as epístolas. E a motivação principal de Paulo é: embora nós estamos numa situação adversa, eu quero dar graças. É um estado de espírito que nos ensina, queridos, que nós devemos nos alegrar pelo desenvolvimento da vida, pelo desenvolvimento do nosso projeto, pelo desenvolvimento de um nascimento de um filho, pelo desenvolvimento de ver um filho crescer,
né, viraram o ano, começaram uma nova etapa da vida. Eu louvo a Deus quando eu vejo de alguns irmãos aqui, alguns posts, agradecendo ao Senhor pela etapa comum. Porque nós devemos sim, queridos, começar a olhar mais para as coisas que estão acontecendo e que são boas. Porque nós temos uma tendência, existe até estatística para isso. Nós normalmente olhamos para 15, 20% de problemas e esquecemos 80% de coisas boas que acontecem na nossa vida. Nós fixamos os nossos olhos e temos que lidar com alguma situação adversa e esquecemos do resto. Portanto, irmãos, se alegre com gratidão pelo desenvolvimento da sua vida, da sua caminhada, da sua família, da sua história. Veja o lado bom da vida, veja as coisas boas que estão acontecendo e que você tem um espírito de gratidão em todo o tempo. Ah, pastor, mas o país não anda, a violência cresce, a saúde está na desgraça, mas existe coisa boa acontecendo. Nós temos que tirar, queridos, do nosso coração esse espírito pessimista do nosso tempo, do nosso país, e começar a olhar as coisas boas que estão acontecendo, que estão no nosso entorno. Eu faço esse exercício constantemente com a Dani em casa, com as crianças. Nós chegamos no domingo passado da igreja, na hora do almoço, e acabou a luz no meu bairro ali em cima, na Alvinópolis. E na hora, tanto o Gabi quanto o Felipe falaram assim: ah, papai, eu queria ver televisão, queria ver desenho, queria mexer no celular, queria carregar o celular. Aí eu falei para eles: filhos, que coisa boa, não precisar ligar nada. Vamos encostar tudo, celular, televisão, e vamos sentar aqui para conversar. Vamos brincar. Aí a Dani já foi lá para trás com o Felipe, construiu uma casa de papelão lá. Eu comecei a preparar o almoço para ali e começamos a dar graças ao Senhor por tudo. Interessante que quando falta luz, quando acaba a água, a nossa tendência na hora é reclamar. Porque nós estamos acostumados com a luz. E quando não se tinha luz? Como é que a gente fazia? Quando não se tinha celular? Hoje, se faltar o celular, parece que dá um circo-tico, né? A mão até treme. Eu falei para minha filha hoje, aproveitar que ela não está aqui. Falei: ó, as férias acabam hoje. Amanhã começa as aulas. Chega de celular. Aproveite hoje. Porque a partir de amanhã é das 5h30 às 7 da noite. Só. Aí já vê aquele pico, né? Do tamanho do bombo, né? Por que, queridos? Regras, limites, para que as crianças vão bem. Regras, limites para que nós possamos também bem. Porque senão a gente se perde. Se nós que somos adultos nos perdemos com o celular na mão, imagina um adolescente, uma criança. Nós precisamos estudar, precisamos orar, precisamos viver, precisamos desfrutar, queridos, de tudo que existe. Por incrível que pareça, a vida fora daqui. A vida. A beleza. Como também a beleza aqui. E a vida também aqui. A chave de tudo isso é moderação e equilíbrio. Porque senão, queridos, nós vamos começar a ver os outros e a vida dos outros e vamos começar a praguejar e reclamar e murmurar da nossa vida e afastar a gratidão do nosso coração. Mas em segundo lugar, com gratidão se evidencia marcas visíveis e contagiantes. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pense que ela tenha pelo menos 3 virtudes. Olhe para ela, pensa. Quais são as 3 virtudes da pessoa que está do seu lado? 3 virtudes. Olha como é difícil. Se eu falar para você 3 defeitos, é na hora. Não porque reclama, não porque... né? Agora, veja 3 virtudes. Pô, essa pessoa é gente boa. Pô, essa pessoa é trabalhadora. Essa pessoa me encoraja. Paulo olha para a igreja e levanta 3 virtudes dessa igreja que contagia, que era uma marca visível. Acompanhe comigo no verso 3, parte B, e no verso 4. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, de que, em primeiro lugar,
da operosidade da vossa fé. Segundo, da abnegação do vosso amor. Terceiro, da firmeza da vossa esperança em que, irmãos? No Bolsonaro? No programa Mais Médicos? No Bolsa Família? No prefeito da cidade? Não. Da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a nossa esperança? Interessante nós olharmos, queridos, essas três marcas aqui, que elas são tão visíveis, segundo Paulo, na vida daqueles irmãos ali de Tessalônicas, que chega a contagiar. Primeira, a operosidade da fé. Eles tinham uma fé tão forte, que nasceu de uma perseguição tão violenta, que podia acontecer o que acontecesse. Eles continuavam firmes. Uma fé em ação, uma fé operosa, uma fé que não se restringe a quatro paredes. Eles eram conhecidos ali na cidade, porque eles eram perseguidos por serem cristãos, mas eles continuavam firmes. Essa é a primeira marca dessa igreja. Segunda marca, a abnegação do amor. Ou seja, eram cristãos que amavam sobre medida. Não amavam só os seus, amavam a todos. Eram conhecidos pela cidade por atos de amor. Será que somos conhecidos pelas pessoas que estão em nossa volta, pela nossa família, no trabalho, porque somos pessoas que amamos? E essa palavrinha aqui que carrega um significado especial: abnegação. Abnegação nada mais é do que você deixar o seu direito para demonstrar amor. Eu até tinha direito, mas eu deixo de lado para estender a mão. Paulo diz que eles eram conhecidos por isso, porque eles deixaram a sua vontade, o seu desejo de lado para amar. Terceira marca dessa igreja aqui contagiada, a firmeza da esperança. Eles foram discipulados em 3 semanas. E eles não ficaram assim: ó vida, ó céu, ó casa, ó goteira, ó carro furado, né? Esses dias o Felipe falou para mim: pai, quando é que nós vamos trocar esse carro que tem furo? Eu falei: filho, logo logo. Mas ele carrega a gente. Entra um pouquinho de água, mas carrega, tá bom, né? Na hora certa vai chegar. Vamos dar. É verdade, papai, ele carrega a gente. Então tá bom. O carro foi feito para facilitar o quê? A locomoção. Vamos lembrar, é bom relembrar, porque antes era um carro de boi ou uma carroça. Um cavalo puxava. Facilitava a locomoção. E depois nasceram os carros, que servem para locomover, né? Para levar de um lado para o outro. Então, queridos, quando o carro passa a ser mais importante do que esse motivo pelo qual ele foi criado, aí nós temos problema. Aí nós adquirimos um ídolo do nosso coração. Eu conheço homens que adoram alisar o carro no final de semana. O Anderson me pegou ontem lá às 7 horas da manhã, o meu vizinho já estava lavando o carro. Aí o Andão falou assim: caramba, 7 horas da manhã lavando o carro? Pois é, ele lava o carro todo sábado e horário, ele adora lavar o carro. Uma vez eu estava aconselhando um casal, e aí, conversando sobre essas questões de virtudes, defeitos e tal, aí a mulher virou para mim e disse: pastor, meu marido tem um defeito muito grande. Ele adora cuidar do carro. E ele cuida do carro, ele abastece o carro, ele lava o carro, ele perfuma o carro, ele alisa o carro. Aí eu fiquei preocupado, pensei comigo: mas será que ele alisa a esposa dele? Cuida bem da esposa dele quando ele cuida do carro? Não falei, fiquei só pensando, né? Mas potencializei ele, deixar de dar tanto tempo no carro e dar mais atenção para a esposa, porque na verdade o que ela queria era isso, ele não conseguia enxergar. Portanto, irmãos,
A nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança não pode estar no nosso braço forte, não pode estar no nosso emprego, não pode estar na casa própria, não pode estar na previdência, não pode estar na aposentadoria, muito menos em homens. A nossa esperança está naquele que criou o céu e a terra e que enviou o seu próprio Filho. E ele voltará. E é ele que nos dá força. E é ele que venceu. E é ele que está à direita de Deus Pai. E é ele que intercede por nós. E é ele que enviou o Espírito, que nos consola e nos impulsiona a prosseguir. A nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus. E é por isso que Paulo dá graças. Mas, em terceiro lugar, queridos, algo importantíssimo que nós precisamos ressaltar. Com gratidão, nós somos imitadores e cooperadores em missão. Se o motivo existencial da nossa vida é que nós fomos salvos para ser sal e luz nesse mundo, nós temos um motivo pelo qual nós existimos. E se existimos para fazer diferença, nós temos que ser, como diz Paulo aqui, imitadores dele, porque ele é de Cristo. E Cristo se esvaziou da sua própria glória, assumiu a forma de homem, veio, serviu e morreu. E é por isso que Paulo lembra a igreja que eles devem continuar imitando o exemplo dele, assim como de Cristo. Olha o que diz o texto a partir do verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteis a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardares dos céus o Filho a quem dele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu coloquei aqui a primeira parte só desse texto, para mostrar que Paulo incentiva os irmãos de Tessalônica a continuar imitando a sua vida, o seu ministério e do Senhor Jesus. Tanto que eles tornaram-se um modelo para todos os cristãos da região, e partindo deles propagou o seu evangelho em toda aquela região no norte do Oriente. Queridos, é interessante nós pensarmos que sermos imitadores e cooperadores em missão nada mais é do que nós assumirmos uma postura frente ao Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra aqui diz que, pelo poder no Espírito, nós devemos em todo tempo amar a Deus, amar o próximo, ser um exemplo, até que, se necessário for, na perseguição, um exemplo de fé e um exemplo de testemunho. Como eu disse no início, ter gratidão quando tudo vai bem é fácil. Quando as coisas não vão tão bem assim, é um exercício ainda mais extenuante. Nós precisamos nos esmerar em viver em missão. O verdadeiro Deus e a autoridade das Escrituras nos impulsiona a essa realidade. Segundo Paulo, abandonar os ídolos mortos ante o verdadeiro Deus era uma marca daquele povo, e esperar a volta de Cristo Jesus e a eternidade. Segundo as Escrituras do Novo Testamento, a palavra de Deus diz que se miramos a nossa vida e temos esperança somente no aqui e agora, somos
os mais infelizes. Porque a nossa vida é aqui. Mas o que nos garante a satisfação e completamento que gera gratidão é viver sim aqui, olhando para Cristo, sabendo que o que nos espera e será glorioso é a eternidade. Então, o que fazer diante de tudo isso, irmãos? Precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Se existe um princípio de vida e de quebrantamento, é reconhecer realmente onde erramos. Não é simplesmente se entristecer. Puxa, é verdade, pastor. Me entristecer agora porque eu murmuro, eu me queixo de tudo e de todos. Mas não. Assumir uma postura de arrependimento, de mudança, de falar, não vou mais. Agora eu vou olhar para as coisas que estão acontecendo, eu vou dar graças ao Senhor, vou encher o meu coração de gratidão, porque esse é o caminho, o coração grato, mesmo diante das adversidades. Essa palavrinha aí é uma mudança de dentro para fora, que expande a nossa consciência, que faz com que os nossos olhos vejam as coisas boas. E temos uma decisão a tomar. Ou endurecemos o nosso coração e amargamos para a vida, ou nutrimos um espírito de gratidão em todo o tempo. Paulo foi um homem conhecido pelo seu legado. No Novo Testamento ele é o homem mais falado depois de Jesus. Paulo foi um grande teólogo do seu tempo. Paulo foi perseguido em 2 Coríntios, capítulo 11, se você ler lá, você vai ver que Paulo foi apedrejado, foi açoitado, passou na voragem do mar, foi colocado de lado, foi escarnecido, mas Paulo continuou firme. Paulo ele deixou um grande legado. Ele foi conhecido como um homem cheio de gratidão, porque desenvolveu a sua fé em Cristo, proclamou a viva esperança no Salvador. Eu gosto muito de relembrar isso, por quê, queridos? Quando alguém vem ao nosso encontro, conversar na vida, bater papo, como é que será que nós nos comportamos? O que falamos? Será que falamos da vida e do bem da vida? Ou falamos das coisas que não estão tão bem assim? Ou falamos do próximo, que é pior ainda? Paulo não. Paulo, ele proclamava com a sua vida e com a sua voz, e ele fazia com que as pessoas saíssem da presença dele cheios de alegria e de gratidão. Sejamos assim, queridos. Sejamos conhecidos como pessoas de fé, pessoas que conseguem enxergar o lado bom da vida. Paulo também foi alvo, viveu e proclamou o amor de Deus. Por quê, queridos? Porque Paulo tinha convicção de que Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ele morreu para nos dar vida e esperança. Por isso nós podemos fortalecer a nossa fé. Por isso nós podemos ter esperança. E por isso podemos demonstrar amor ao próximo. Que o Senhor nos enche, queridos, de gratidão. Eu quero encerrar esse momento orando pela sua vida. Vamos ficar em pé? Encerrando assim o culto dessa noite. Pai, te damos graças, Senhor, porque é desafiador demais nutrirmos gratidão em todo o tempo. Sabemos que somos abatidos o tempo todo por notícias ruins, por informações que não são tão boas, por problemas existenciais nossos, por instabilidade no nosso país. Mas, Pai, nós confiamos em Ti. A nossa vida está nas Tuas mãos. Por isso, Senhor, nos quebrante. Nós sabemos, Pai, que somente de Ti pode vir o quebrantamento. E nós compreendemos o quão vulneráveis nós somos. E queremos sim, Pai, aceitamos o desafio de começar a olhar do lado bom da vida. Por isso pedimos perdão, Senhor, pela nossa fragilidade, pelos nossos pecados. Não falamos o que é bom, não cultivamos o que é bom, muito menos não fazemos o que devemos fazer.
que é proclamar as virtudes do Senhor, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, e assim nos deu novidade de vida. E muito mais, o Senhor providencia tudo que precisamos, e ainda assim nos queixamos, nos perdoa, e que possamos agora, Pai, nutrir bons sentimentos, e possamos dar passos com coragem e fé, cheios de amor por Ti e pelo próximo, e que possamos assim proclamar as verdades do Senhor. Pai, nos dê uma boa semana, nos livre do mal, e que o grande amor de Deus, queridos, a graça de Cristo Jesus e o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós, por nós e através de nós, repousa sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana, cumprimente a pessoa que está ao seu lado e até o próximo domingo, pela graça de Deus. Vão em paz.